falei assim, cara, por que eu não vou pegar um exercício aqui desse livro de doutorado em matemática e resolver na aula de ondas? É o que eu farei hoje. Vamos resolver um exercício que alunos do doutorado em matemática, em equações diferenciais parciais, resolverão. Nós vamos trabalhar com isso hoje. Por quê? Porque a linguagem matemática para descrever uma onda são as equações diferenciais parciais. Certo? Bom, primeira coisa que eu queria e quero ouvir um por um, sem ler, sem procurar na internet. Onda, falei onda, primeira coisa que vem na cabeça. Tá bom, então eu vou chamar pelo nome, hein? Gabriel, primeira coisa que vem na cabeça, onda. Não tenha medo de errar. Oscilação. Opa, então já temos a palavra oscilação. Mas se oscilação e onda fosse a mesma coisa, não tinha por que eu ter dois nomes diferentes, né? Concorda? Eu acho que o áudio... Fala, Vitor Hugo. Não, eu falei faz sentido, porque eu ia falar justamente oscilação, se você tivesse me perguntado primeiro. Então, mas é legal que a intuição de vocês já está bem guiada, né? O nome do curso é Oscilações e Ondas. Os dois conteúdos na mesma disciplina devem ter algum motivo. Não é à toa. Eu falaria que é uma perturbação ou uma vibração que se propaga. Ótimo. Uma perturbação ou uma vibração que se propaga? No meio. Em um determinado meio? Então peraí. Então já temos oscilação. Edno, vou fechar. Uma perturbação que se propaga em um meio. Ótimo. Alexandre. Ótimo. Primeira coisa é a onda do mar, cara. Falou em onda, cara. A não ser aqueles que eram dançarinos de axé, que a primeira coisa que lembra é a música do Tchacabum, onda, onda, olha onda. Aliás, uma coisa que poucos sabem, eu dava aula de axé, viu, gente? Antes de eu entrar na faculdade, eu precisava levantar a grana, eu dava aula de axé. Então, para mim, eu sou uma das pessoas que a primeira coisa que vem na minha cabeça é o onda, onda, olha onda. Mas gostei mais da lembrança do Alexandre. Daniela, falta só você. Ih, professor, calma aí, tô pensando. Fala em onda. Frequência? Mas frequência tem... Cara, legal. Vocês viram que tudo que vocês falaram tem a ver com oscilação? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou começar a causar problemas. Pergunta. Isso tem certeza que vocês já ouviram. A luz é uma onda? Tô vendo a Rafaela balançar a cabeça que sim. Sim, é uma onda eletromagnética. Olha, o nome tá bem decorado, hein, Rafa? Rafa, você concorda com... Eu acabei esquecendo de perguntar. É porque como eu tô te vendo, eu tô com a impressão que você tá participando o tempo todo. O que você tem de noção? Eu vou fazer duas perguntas para você. Primeiro, qual que é a sua percepção de onda? Falei onda, a primeira coisa que vem na cabeça. A primeira coisa que me vem na cabeça é o desenho de uma coisa fazendo a minha... Ótimo. Segundo, eu queria saber se você concorda com a definição do Edno, uma perturbação que se propaga, que me parece ser a mais completa. Eu ia falar isso também. Eu pensei em alguma coisa que se propaga no espaço, na matéria, assim, uma coisa... Ótimo. Olha, é redondinho. Então, olha o que vocês falaram, que todo mundo concordou, e como que é incoerente. Vocês estão falando... Aliás, todo mundo concorda que onda, a definição do Edno foi a melhor. Onda é uma perturbação que se propaga em um meio. Pá! Segundo, luz é uma onda. Pá! A pergunta é simples. Qual é o meio pelo qual a luz se propaga? E ela é uma perturbação do quê? Éter. E ela é uma perturbação do quê? O que é que está sendo perturbado? Porque o Edno falou assim, ó. E outra também, e onde entra a oscilação aí, já que vocês falaram em luz? Que luz é uma onda? Eu vou chutar. Chuta. O meio, eu vou chutar o meio. Meio elástico. Meio elástico. Chutei. Ô, professor,
Diga. A onda eletromagnética é o campo elétrico, alguma coisa que é perpendicular, não é que se propaga no espaço? Ah, mas espera aí, vocês falaram que onda precisa de um meio para se propagar e a vibração de alguma coisa. Então, a onda eletromagnética, eu preciso de um meio, quero que vocês me falem em meio, e qual é a coisa que está, qual a perturbação, o que é que está sendo perturbado? Vocês viram que não é tão simples, né? Depois, como uma tarefinha para vocês, abram um livro de ondas do ensino médio. Uma das primeiras coisas que ele vai estar lá é vai diferenciar uma onda mecânica de uma onda eletromagnética. Ele vai falar assim, olha, a onda mecânica precisa de um meio para se propagar. A onda eletromagnética não precisa de nenhum meio para se propagar. E a hora que ele faz isso, ele está assassinando o aluno. Porque você simplesmente decora e você não pensa, mas peraí, uma perturbação que se propaga no nada? Como assim? O problema de entender se a luz é ou não uma partícula, ele deu origem ao principal experimento da história da ciência, o experimento de Michelson e Morley. O experimento de Michelson e Morley é o experimento mais importante da história da física por um motivo, porque ele deu errado. Tá certo? Mas isso não é assunto para agora. Agora eu vou começar realmente a aula de vocês. Deixa eu ligar aqui, se eu não deletei. Cadê? Cadê? Achei. Tem que pôr a lousa. Eu vim hoje cedo para programar a câmera. Agora nós vamos fazer um negócio mais profissional. A câmera está muito bem posicionada em pontos estratégicos. Fiz marcações aqui no chão. Bom, vamos lá. Nossa, ia ser. Aí eu ia largar de dar aula e ia virar um youtuber. Acho que eu ia ganhar mais dinheiro. Aí você ia falar, corta para 18. E é mesmo. Estão vendo a lousa aí, meu povo? Sim. Então vamos lá. Então olha só. Objetivo da aula de hoje. Primeiro, eu preciso definir com vocês o que é uma onda. Bom, uma vez que eu defini com vocês, a hora que tiver tudo bem definido, o que é uma onda, e vocês falam assim, agora eu entendi o que é uma onda. Aí eu vou ter que falar o seguinte, olha, quais são os fenômenos estritamente relacionados à onda, certo? Existe algum fenômeno que somente onda sofre? Ou que eu posso caracterizar esse fenômeno de alguma forma diferente? Olha, se uma onda sofrer tal fenômeno, acontece assim, acontece assado. Então, aqui hoje eu vou discutir pelo menos 3. E aí, a parte da segunda aula é essa, ó. Como reconhecer matematicamente uma onda? Porque se uma onda é um ente físico, a linguagem que a gente tem para descrever a física é a matemática. Então eu vou ter que conseguir reconhecer matematicamente qual é o objeto matemático que eu bato o olho naquele objeto matemático e falo, isso daqui é uma onda. E aí por isso que eu trouxe aquele livro de equações diferenciais parciais, tá certo? E por fim, depois disso tudo, nós teremos que responder a essa pergunta. A luz é uma onda? Então nós vamos precisar, e como que nós vamos responder se a luz é uma onda? Hoje nós vamos responder isso, vamos tentar responder isso, o seguinte, utilizando a definição de onda, verificando se a luz satisfaz esses fenômenos, e verificando se a luz satisfaz a matemática relativa à equação de ondas, tá certo? Então isso é a aula de hoje. Aí vocês podem falar assim, mas professor, você fica lá no PIBID falando que tem que ter contexto histórico. E a história? A história vai entrar ao longo do curso nessa discussão aqui. A história que a gente vai discutir dos fenômenos ondulatórios, ela passa por tudo isso daqui. Tá certo? Por muito tempo se teve a discussão em que erroneamente atribuem a Newton
existiam duas escolas no século XVI acerca da natureza da luz. Uma escola que é erroneamente atribuída a Newton como o principal defensor, diziam que a luz era uma espécie de partícula. Eram partículas. Só voltando no tempo de Aristóteles, acreditava que a luz era alguma coisa relacionada ao olho, que o olho lançava partículas, essas partículas batiam, e essas partículas voltavam capazes de sensibilizar o olho. Então, a ideia da luz como um corpúsculo, ela era muito defendida por um filósofo e matemático, o inventor da geometria analítica, chamado Sr. René Descartes. Porém, tinha uma outra galera que defendia que a luz não era uma partícula, que a luz era um fenômeno ondulatório. Ok? Christian Huygens, não sei, eu acho que a Daniela estudou um pouquinho aí para apresentar no PIBID, ou a Rafaela, sobre Christian Huygens. Christian Huygens era um desses defensores de que a luz deveria ser uma onda. Só que qual que é o grande problema se eu defender que a luz é uma onda? Cenas para o próximo capítulo, e como esse problema foi resolvido? Cenas para os próximos capítulos aí, como esse problema foi resolvido, nós chegaremos até o grande senhor Albert Einstein. Bom, então vamos começar tentando definir. Até aqui tudo bem, gente? Só eu falando? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então nós vamos começar daqui, ó. Achei aqui. Gostaria muito de ser uma aula ao vivo, porque eu colocaria um de vocês aqui para a gente produzir a aula. Vou chegar mais pertinho aqui. Estão olhando? Temos uma chave. Ela está em equilíbrio. Ela está numa posição de equilíbrio estável ou uma posição de equilíbrio instável? Estável. Por quê? Porque se você perturbar ele, fica oscilando. Ótimo. Se eu perturbar, a força resultante restauradora tem de trazer ele de volta à posição de equilíbrio. Pá! E aí ela vai ter uma oscilação. Ok? Então, uma perturbação no sistema de equilíbrio estável gerou uma oscilação. Uma oscilação é um movimento cuja posição se repete no tempo. Porém, é um movimento que está confinado. Agora, eu preciso um pouquinho da abstração de vocês. Preciso que você seja capaz de imaginar o seguinte. Imagine que eu passe aqui, eu prenda nessa chave uma outra chave. Ok? Peguei essa chave, prendi numa outra chave. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu consigo rapidamente, bem rapidamente, caso vocês tenham paciência, acho que eu consigo um bom exemplo aqui para vocês. Deixa eu só parar de compartilhar a tela aqui. Certo? Enquanto isso, vão imaginando o seguinte. Imagine que eu prenda várias dessas chaves, uma a outra, ok? Ou seja, eu tenho vários sistemas de equilíbrio estável que estão conectados um ao outro. Claro? Não. Tenho vários sistemas de equilíbrio estável só conectados. Vários osciladores conectados. Aqui eu acho que eu consigo um exemplo aqui com 2 osciladores. Achei um, já vou compartilhar com vocês. Não sei se é só eu, mas eu não estou vendo você. Não, ninguém está me vendo. Tá, ok, obrigado. Vocês estão sentindo um pouco do que eu sinto, mas eu acho que agora vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Não, ainda não. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Olha só. Vocês têm que ser muito rápido para ver isso aqui. Ai, tô ficando com medo. O que é isso? Não, é muito rápido. Não, aqui é porque eu não consegui colocar certinho. Aqui, ó. Estão vendo? Aqui, pronto, parou. Tá vendo que são vários osciladores conectados? E aí o professor do Instituto de Caltech,
ele vai fazer uma perturbação em um oscilador. Olha o que ele causou. Uma perturbação em um oscilador conseguiu transferir essa perturbação para o outro. Olha aí de novo. Você tinha, aí o que você tinha? Dois sistemas de equilíbrio estável. Deixa eu ver que eu acho que tem um exemplo mais preciso. Ele está dando exemplo de outras ondas. Aqui, pronto. Note que aí você tem dois sistemas de equilíbrio estável conectados. Estão vendo? Vou causar uma perturbação em um sistema de equilíbrio estável. O que acontece com essa perturbação? Ele vai gerar um movimento harmônico, vai gerar uma oscilação. Porém, pelo fato dele estar conectado, essa perturbação, como o Edno bem disse, ela é transmitida para o outro sistema. Dê uma olhadinha aí. Tenha muita paciência. Vamos pôr uma velocidade maior. Pronto. Perceberam que a oscilação foi transmitida para o outro oscilador? Sim. Espera aí que você vai ver que o primeiro vai chegar a parar. Ok? Então, quando eu tenho essa propagação da perturbação, a isso eu vou chamar de uma onda. Tá certo? Então, a onda é quando eu tenho oscilador perdão, vamos lá, que aqui o exemplo tá legal. Aí você tem um sistema harmônico simples. Você tem um único oscilador. Ok? Agora, eu conectei vários osciladores. Então, qualquer perturbação em um oscilador, ela é transmitida para os outros osciladores devido ao fato deles estarem conectados. Olha que bonito. A gente pode até pensar no futuro fazer um negócio desses, né? Parece ser bem simples. Para o PIBID, por exemplo, né? Ok? Ah, tá. Tá aí, ó. Então, temos aí a onda, ó, perturbei o oscilador e essa perturbação foi transmitida. Então, se você oscila, essas oscilações serão todas transmitidas. Para quem gosta aí, ou para quem gosta de música, né? Esse é o melhor exemplo que a gente tem. Só que eu posso perturbar ele também de uma forma diferente, né? Eu gosto de... Não quero pegar a matemática agora. Eu acho Aliás, não tem nenhuma matéria na física que eu acho chato, né? Pelo amor de Deus. Toda vez que eu falo que eu acho essa matéria muito legal, vocês devem falar assim, grande bosta. Acha tudo legal? Eu quero ver... aqui, ó. Quero ver essa outra perturbação aqui que eu acho a mais legal. Não você, a outra. Essa. Temos novamente os osciladores... não vai dar. Não, então deixa quieto. Pronto. Vamos voltar para a câmera. Tá aí. Então, vocês notaram que para ter uma onda, realmente aquela primeira percepção que vocês tinham era muito boa. Você precisa de um oscilador, só que com apenas um oscilador você não tem onda. Onda é quando você tem vários osciladores conectados, então preciso de vários sistemas de equilíbrio estável conectados, em que a perturbação que eu causo em um será transmitida a todos os outros. Então, onda nada mais é que a propagação. E não vai caber. É a propagação, escrevam aí, de uma perturbação. Então, o que eu faço? Tenho vários osciladores conectados, causo uma perturbação no primeiro oscilador, essa perturbação será transmitida para todos os outros osciladores. Essa perturbação, o deslocar dessa perturbação, é o que eu vou chamar de uma onda.
muito importante acerca de onda. Uma onda, ela transporta a perturbação. Uma onda não transporta matéria. Ok? A gente diz o seguinte, olha, onda é o transporte de energia e de momento sem transporte de matéria. Gente, ficou claro aí para vocês? Ou vocês querem mais exemplos? Querem que discuta alguma outra coisa? Professor, transporta energia e momento, é isso que você falou? Onda, ela transporta energia, porque ela só vai transportar a perturbação. Porém, ela não transporta matéria. A posição média do oscilador é a mesma. Porque olha só, vamos imaginar que eu tenho dois osciladores, esse daqui veio e fez isso. A posição média dele é a mesma, ele vai ficar oscilando em torno da posição de equilíbrio dele. E ele transmite a perturbação. Então, aquilo que é transportado pela onda é exclusivamente a energia do primeiro oscilador. Uma onda transporta energia sem transportar matéria. Ficou mais claro, Rafael? Uhum. Daniela, tranquilo, Vitor Hugo? Tranquilo. Tranquilo. Então tá certo. Então vamos começar a pegar um exemplo aqui. Alguém falou aí de onda do mar, né? Quem que falou sobre onda do mar? O Alexandre? Ô Alexandre, você entendeu bem o conceito de onda? Então eu tenho uma pergunta. Você entendeu que onda não transporta matéria, certo? Se uma onda não transporta matéria, como é que o surfista consegue surfar? Resposta Aquilo não é mais onda. simples possível. A onda do mar não é uma onda, tá bom? Não no sentido físico de osciladores conectados. Por isso só. Tá? A gente vai entender ainda mais pra frente. Oi? Eu tenho o costume de pescar, né? Sim. E aí, quando tá ventando, mas só aquele ventinho tranquilo, sabe? Ótimo. Eu já percebi várias vezes, se tiver uma folha na água, ela começa a balançar para lá e para cá, mas ela não sai do lugar. Aquilo poderia ser uma onda, então. Sim, o ventinho pode estar transportando uma onda. Mas assim, não vamos nem falar de pescar ou da sua pescaria, mas eu vou falar de um outro momento. Você joga a vara, pá! No que a vara bate na água, ela causa uma perturbação naquilo ali. Que tipo de perturbação? Para baixo e para cima. Essa perturbação é transmitida para todas as outras moléculas de água que estão em volta. Tanto que parece que ela está se abrindo. Todo mundo já viu isso? Todo mundo já brincou num tanque ou já jogou pedrinha no rio? Já viram isso? Já. Entendeu, Gabriel? Ô, professor, Diga. essa energia que é transportada é energia cinética? É uma energia que nós temos que entender cada onda. Cada onda vai ser, por exemplo, o som é uma onda. Uhum. Nós vamos dar um nome para essa energia de energia sonora. Mas, obviamente, você tem uma energia potencial também, né? Porque lembra que cada oscilador armazena energia potencial? Então, vamos fazer o seguinte. Ela transporta, por enquanto, energia mecânica. Tá. E aquele do Newton, tem alguma coisa a ver com o momento linear também, tem isso? Não. Falei isso também. Uma onda ela transporta. Porque se transporta energia, vamos lá. Vamos pegar qual que é a fórmula da energia cinética, Rafael? Você que gosta bastante de matemática. mv² sobre 2. Qual é a fórmula do momento linear? mv. M vezes V? Dá para tentar alguma coisa, hein? Parece que integrou V, agora ficou v² sobre 2. Isso. Se eu isolar o V e substituir aqui, eu vejo que a energia cinética é P² sobre 2M. Então, se há transporte de energia, obrigatoriamente há transporte de momento. Entendi. Tudo bem? Sim, obrigada. Isso. Mas
não há transporte de matéria. Ok? Onda não transporta matéria. Onda transporta energia. Então, aqueles filmes que tem uma bomba e a onda de choque joga o soldado longe, mentira. A onda de choque vai subir e descer, vai variar, vai machucar, vai matar, mas não vai jogar longe, tá certo? Bom, vamos tentar entender aqui agora, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu apresentei alguns exemplos. Vamos falar mais um exemplo antes de eu vir para cá? Outro exemplo que a gente tem de onda, que é o mais comum, é a onda sonora. É muito interessante a onda sonora, que a gente nunca para prestar atenção. Começa a falar assim, ó, e põe a mão na garganta. Você vê claramente a perturbação se propagando. Ou se você puser a mão aqui na nuca, também você sente a perturbação se propagando. O que acontece? As suas cordas vocais, quando você fala, elas vibram. No que elas vibram, elas causam empurram o ar um pouquinho para frente. No que o ar é empurrado para frente, você causa uma diferença de pressão. Gera um sistema de equilíbrio estável, que tende a voltar e empurrando assim sucessivamente, até chegar ao seu tímpano e fazer o seu tímpano vibrar. O que aconteceu? A oscilação original da sua corda vocal, ela foi transmitida pelo ar até chegar ao seu tímpano e fazer seu tímpano vibrar. Olha que coisa sensacional! Então, toda vez que eu falar assim, olha, temos uma onda, o que você tem que identificar? O que você tem que identificar? Peraí, se eu tenho onda, eu tenho propagação de energia sem propagar matéria. Primeiro ponto. Outro ponto. Se eu tenho uma onda, eu tenho osciladores conectados. Quem é que está desempenhando esse papel de osciladores? E o que é que está conectando esses osciladores para fazer com que isso consiga se propagar? Viram por que é tão difícil afirmar que a luz é uma onda? Porque eu tenho que falar tudo isso. Então, a hora que eu falo de onda, obviamente, parece que naturalmente surge a questão seguinte, olha, se tem uma onda, precisa ter os osciladores. Esses osciladores precisam estar conectados. Se existe onda, precisa de um meio para se propagar. Então, não é para a gente tratar os teóricos de antigamente, que passaram a vida buscando por um meio pelo qual a luz pudesse propagar. O James Clerk Maxwell mesmo, que é o pai do eletromagnetismo, né? Ele acreditava piamente, a luz precisa, era uma questão assim, não é só o Maxwell. Até o início do século, no início do século XIX, todos tinham certeza que a física estava acabada. Faltava uma ou outra coisa. Uma das coisas que faltava era só detectar o éter, que era o nome que era dado para esse meio onde a luz se propagava, o meio necessário para a propagação da luz. Porque uma vez que eu já tinha, eu vou contar por quê, a ideia que a luz era uma onda, eu já tinha comprovações experimentais de que a luz era uma onda, então peraí, se ela é uma onda, é propagação de algum meio material. Ela precisa de algum meio material para se propagar. Vamos encontrar esse meio material que ela se propaga. Para isso foi feito o experimento de Michelson e Morgan. Ok? Tudo bem, gente? Ó, uma vez dados esses exemplos, agora eu vou fazer o seguinte. O protótipo de onda que eu vou dar agora para vocês é a onda de uma corda. Tá certo? É o mais simples possível. Mais simples para eu poder criar matemática referente à onda, tá certo? Então, eu vou falar da onda em uma corda, tá certo? Em uma corda esticada, eu posso entender que cada ponto dessa corda como sendo um pequeno oscilador harmônico, porque cada ponto nessa corda, já que a corda está esticada, e quem tem um violão sabe que quando a corda está esticada, se você puxar a corda, a tendência dela é manter um movimento harmônico, certo? Eu posso entender cada pontinho dessa corda como sendo o quê? Como sendo um pequeno osciladorzinho. Então, se eu causar alguma perturbação no primeiro, essa perturbação será transmitida a todos os pontos da corda. Ok? Então, causei a perturbação, pá. Então, após um tempo, aí eu causo a perturbação. Aqui eu estou num tempo que eu vou chamar de T0.
Ok? Após o tempo T1, eu peço para alguém ficar lá e tirar uma fotografia. Olha o que aconteceu. Não. Estou tentando fazer tão bonitinho. Após o tempo T1, eu vou pegar um ponto aqui, vocês me digam o que aconteceu. Olha o que aconteceu com esse ponto aqui. Deixa eu colocar em azul. Olha o que aconteceu com esse ponto aqui. Esse ponto aqui manteve constante a coordenada X dele. Só que a coordenada Y dele variou. Após o tempo T2, ele retorna para aquela coordenada Y dele. Então, o que você tem? Estou colocando para todos os pontos aqui. Aqui é após o tempo T2. Após um tempo T2, ele retornou para a sua posição. Então, você tem o seguinte, você tem que cada oscilador ele vai fazer esse movimento aqui, ó, subir e descer. Vem aqui, ele sobe e desce. O outro sobe e desce. O outro sobe e desce. Ô, Rafael, eu te pergunto agora, qual é o tipo de energia que está sendo transmitida para cada ponto da corda? Energia mecânica? Sim, mas a mecânica é potencial mais cinética, né? Então, cada ponto da corda está subindo até o ponto máximo e voltando e ficando estático, não está? Sim. Então, nesse caso, estou transmitindo apenas energia potencial gravitacional, concorda? Faz sentido. Tudo bem? Então, entendeu porque a pergunta que você fez, que tipo de energia? Eu tenho que avaliar o sistema. Então, depende, né? Isso, depende do sistema que eu estou avaliando. Ok? Agora vamos lá. E todos vocês, eu quero que vocês parem e raciocinem um pouco acerca disso aqui, ó. Aqui é o T3. Bom, já vi que é uma onda. Professor, Diga. seria errado pensar em energia potencial elástica também? Não, sem problema nenhum. Mas é porque aqui eu estou associando, como eu coloquei um sistema, um eixo XY, eu estou associando só a altura, tá? Porque é óbvio, a energia potencial elástica é a energia potencial associada a osciladores, não? E Sim, eu vou osciladores. quando eu puxo a corda. Isso. Você causa uma pequena separação, porque é energia associada a osciladores. O mais comum é a gente chamar energia potencial, tá certo? Mas nesse caso, como tem a altura, eu posso falar assim, está transmitindo energia potencial gravitacional, sem problema nenhum. Na realidade, essa é uma discussão que quase não existe, justamente porque existe um consenso de que o tipo de energia que está sendo transmitida não vai importar muito, ok? Compreendeu, Gabriel? Sim. Gente, estou muito quieto aí. Está tudo tranquilo até aí? Está fácil? Daniela, posso mandar uma lista só com esse conteúdo até agora? Você resolveria tranquilo? Manda, professor. Então tá bom, então vamos lá. Olha que negócio interessante. Vocês concordam comigo que todos os pontos nessa corda, em todos os instantes de tempo, mantiveram constantes a coordenada X? Concordam? Sim. Ou seja, o valor da coordenada X da corda é constante no tempo. O que é que varia com o tempo? O que está variando com o tempo é a posição ao longo do eixo Y. Ô, professor, eu estou com uma dúvida agora. Fala. Se eu estivesse no espaço, longe de qualquer corpo massivo, com a ausência da gravidade, então eu não tenho energia potencial gravitacional, eu não tenho onda? Não, é porque aí seria o que
que o Gabriel acabou de falar, né? Porque os osciladores estão conectados. Aí é só energia elástica. Imagina, vou transformar o teu exemplo mais simples. Pega a corda esticada. Oscila ela assim agora. Aí ela vai para lá e para cá. Uhum. Certo? Certo. Entendeu? Então aí ela está transportando apenas a energia elástica que está armazenada devido à ligação entre esses osciladores que estão conectados. Tudo bem? Uhum. Tudo bem mesmo, Rafa? Tranquilo? Sim, mas aí no caso no espaço não tem onda, então? São os dois espaços. Não, a gente, assim, não vou enganar vocês já sabem que a luz é uma onda. O problema é, cadê os osciladores conectados? É, isso. Esse é o problema que eu quero resolver em algum dia ao longo do curso. Provavelmente não vai ser hoje, mas algum dia ao longo do curso nós temos que resolver esse problema. Porque eu quero mostrar para vocês que é o seguinte, não é simples. A física do ensino médio trata alguns conceitos que não são simples, trata de uma maneira simples. Olha, a luz se propaga no vácuo. Ah, beleza, cara. Beleza. Como que se propaga no vácuo? E aí tem aqueles exercícios, né? Um astronauta está na Lua e aí ele manda uma luz e dá um grito. O que o outro vai escutar? Ah, tá bom, ele não vai escutar. O que o outro vai perceber? Tá bom, ele não vai perceber o grito porque não tem ar. Ah, mas a luz ele vai perceber. Por quê? Porque a luz se propaga no vácuo. Olha, como? Cadê os osciladores conectados aí? Certo? Certo. E sabe o que tudo isso tem a ver? Qual o nome da onda que é a luz mesmo? O Alexandre falou. Qual que é o nome da onda, o Alexandre? Maravilha, onda eletromagnética. Qual o nome da disciplina que está difícil pra caramba para vocês fazer? Olha, será que tem alguma conexão? Posso dar um spoiler? Pode. Então vou dar um spoiler para vocês. Pode procurar aí na internet, fazendo favor. Spoilerzinho rápido, tá? Qual é a velocidade da luz? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Maravilha, obrigado. Em eletromagnetismo, alguém lembra de cabeça a lei de Coulomb? Ninguém lembra a lei de Coulomb? Vocês vão reprovar eletromagnetismo. Isso. Mas como é que é o K mesmo? 4πε0. 4πε0. Eu não entendo por que alguém colocou aquele 4π, hein? É uma pergunta que vocês deveriam se fazer. Poxa, por que coloca o 4π? Por que não joga tudo numa constante só e chama essa constante única de ε0? Uma boa pergunta, não? Então só faz um favor, procura aí na internet para mim o valor da permissividade. Tá bom, eu vou falar para vocês. 8,85 vezes 10 a menos 12. Confere aí. Tá certo? 4π tem alguma coisa a ver com a área da esfera, não é? Tem tudo a ver com a área da esfera, né? Eu dei uma rápida. É aquele ângulo sólido lá, né? Nossa, tem tudo a ver. Mas daí no curso de eletromagnetismo clássico a gente discute isso. Isso daqui é chamado de permissividade elétrica, né? Sim. Eu posso aproximar? A velocidade da luz está aproximada, né? Se a velocidade da luz está aproximada, vocês não vão achar ruim se eu aproximar isso aqui também. Tá bom? 9 vezes 10 a menos 12. Confere aí, é 8,85 vezes 10 a menos 12, né? E qual que é a unidade?
Vocês estão procurando? Qual unidade? Só digitar aí, permissividade elétrica do vácuo. Alguém? Hoje tem alguém procurando? Pelo menos me responde. Eu tô procurando aqui. Ele não achou? Só digitar permissividade elétrica do vácuo, o valor. Digita na internet. Ah? Professor, é fora por metro? Não, mas eu quero em unidade do sistema internacional. É Coulomb ao quadrado Coulomb quadrado. sobre Newton vezes metro quadrado. Newton vezes metro quadrado. Sim, isso mesmo. E tá 10 a menos 12 mesmo. Eu só quero saber a ordem de grandeza. 10 a menos 12. 8,85, 10 a menos 12, né? Próximo para 9. Existe, se não me lembro em Eletromag 2, existe também a permissividade magnética no vácuo. Ok? E a permissividade magnética do vácuo, ela é 10 a menos 7. Agora, se eu não me engano, ela é Newton. Por Coulomb quadrado, segundo quadrado. Alguém confere aí para mim a unidade no sistema internacional. Eu não lembro se tem um metro quadrado em cima. Eu acho que é só isso. Alguém confira aí para mim a unidade da permissividade magnética do vácuo. Eu conferi aqui, mas tá H sobre M, só não tá aparecendo. Tá o quê? Na internet. Tá isso aqui? É uma letra H maiúscula no lugar do A. Um H maiúsculo? Não. Então tá em outra unidade. Tenta ver outra aí, vai. Permissividade magnética, sistema internacional. Agora eu achei um outro lugar aqui que tá 4π vezes 10 a menos 7, M vezes A menos 2. Seria Newton sobre metro quadrado? Não sei. Peraí, então vamos lá, vamos outra, 4π. Não, eu acho que não é isso não. Você tá, peraí. Permissividade magnética do vácuo. Não tem esse 4π aí não. Deixa eu ver. Não, você está certo. 4π. Eu vou manter o outro aqui, eu não vou aproximar não. Esse aqui eu vou manter em 8,85. Esse daqui 4π. Tá. Esse menos 7. Eu quero ver a unidade. Sistema internacional. E vezes M sobre A. Qual?
a unidade que está T vezes M sobre A. T T, maiúsculo. T de é maiúsculo. Tesla. Tesla é campo magnético. Nossa, eu vou ter que abrir essa unidade. Que bosta, hein? Então tá, sem problema, vai. Tesla vezes metro. A é corrente. Corrente é coulomb por segundo. Segundo vem aqui para cima. Aí o Tesla é unidade de campo magnético. Força é QVB. Então aqui está o Tesla. Tesla é Newton por Coulomb. Newton por Coulomb por metro por segundo. Ah, eu tinha acertado. Pronto. Acabei. Ufa! Agora sim. Agora sim. Sei que perdi muito tempo, mas é legal. Faz esse produto aqui para mim, ó. Mi0 vezes Y0. Eu vou fazer o produto das unidades, tá? Quando eu faço o produto das unidades, eu vejo que isso aqui corta com isso, o Newton corta com o Newton, a unidade desse produto fica segundo quadrado por metro quadrado. Ok? Quanto que dá 8,85 vezes 4π? Faz aí para mim, fazendo favor. Olha, se eu não fiz errado, o meu deu 111. 111. Eu não fiz errado, né? É 8,85, professor? 8,85, eu não quis aproximar mais não. Vezes 4 vezes π, 111,2123. Tá, 111,2. Então tá, peraí. Então vai ficar, concorda que vai ficar 111,2 vezes 10 a menos 19? É. Então, 1,1 vezes 10 a menos quanto? Ó, 111,2 vezes 10 a menos 19. Diminuir aqui, aumenta lá, menos 18 vezes 10 a menos 17. Ou 0,11, que eu prefiro, vezes 10 a menos 16. Tudo bem? Por que eu prefiro 0,11 vezes 10 a menos 16? Porque uma vez que eu estou vendo que a unidade tem segundo ao quadrado e tem metro quadrado, eu vou tirar a raiz disso. Então eu quero tirar a raiz disso aqui, ó. Aí, na hora que eu tirar a raiz, a unidade ali vai ficar isso aqui, ó. Deixa eu já apagar aqui, já que vocês já estão percebendo, sei que não está nada didático. A hora que eu tirar a raiz, a unidade ali vai ficar segundo por metro. Raiz de 10 a menos 16 é 10 a menos 8. Aí só falta calcular a raiz de 0,11. Quanto que dá a raiz de 0,11? Vou arriscar de cabeça. 0,33333? 0,331662. Ó, eu tô bom para fazer conta de cabeça, hein? Então isso é a raiz quadrada da permissividade elétrica vezes a permissividade magnética, certo? Puta, mas seria legal se ao invés de tiver segundo por metro, tivesse metro por segundo, não seria não? Sim. Então eu vou inverter. Então olha só, o que é 1 sobre a raiz quadrada ε0 vezes μ0? Vai ficar uma velocidade. Quando eu inverter o 10 a menos 8, fica 10 a 8. Faz aí 1 sobre 0,33333. 3. Perceberam alguma coisa? Perceberam alguma coisa ou não? Deu igual a velocidade da luz. Olha só. A velocidade da luz, ela é obtida
através de uma constante elétrica e uma constante magnética. Uma constante relacionada às propriedades elétricas e outra constante relacionada a propriedades magnéticas resultam na velocidade de propagação da luz. Talvez por isso o nome seja uma onda eletromagnética, né? Então você vê como é que o magnetismo e a eletricidade, elas estão conectadas. Elas estão conectadas, certo? Você viu que foi fazendo e chegou, né? Coisa bonita demais. Bom, vamos continuar. Então, só para voltando na aula, vocês perceberam aí que você pode obter a velocidade da luz apenas a partir da lei de Coulomb e da lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é a lei que dá a interação magnética. Bom, então a gente já percebeu que a onda só vai propagar energia sem propagar matéria. Percebemos que aqui, para esse caso, o que acontece? Cada oscilador ele sobe e desce, sobe e desce. E aí a gente tem a impressão que o que está acontecendo? Que essa forma aqui, ó, o que a gente tem é uma impressão que essa forma, que eu vou chamar de impulso, que ela está se movimentando para lá. Então eu quero que vocês tenham em mente que é o seguinte: eu vou calcular a velocidade de propagação dessa forma aqui, ó. Porém, eu tenho que ter ideia que o que está se propagando é isso aqui, ó. O que está se propagando é o movimento oscilatório. Porém, como eu vejo um desenho, e aí meu olho me faz crer que o que está se propagando é o pulso, então, por um abuso de linguagem, eu vou perguntar qual que é a velocidade do pulso. Tá certo? Você tem a impressão que isso daqui está andando? Tá ok? E aí, a hora que eu for fazer a matemática disso, o que vocês percebem? O que vocês percebem claramente? Olha, a forma varia a posição, ela varia a posição x no tempo t. Então eu tenho, olha só, eu tenho uma forma que varia a posição x no tempo t. Eu tenho uma forma que varia a posição x em função do tempo t. Perdão, a forma varia em função da posição x e do tempo t. Vou repetir. A forma varia em função da posição x e do tempo t. Então, qual é o objeto matemático que vai descrever uma onda? Uma função de várias variáveis. Vai ser uma função que depende do tempo e depende também da posição. Talvez esse seja o primeiro momento que vocês têm qual é a utilidade do cálculo 3, de uma função de várias variáveis. Uma onda será descrita através de uma função de várias variáveis. Por quê? Agora vamos diferenciar onda de oscilação em termos matemáticos. Matematicamente falando, na oscilação, uma oscilação, o objeto matemático é uma função que depende apenas da variável t. Ponto. Uma onda é um objeto matemático que depende do tempo e da posição. Ok? Então, tenham isso em mente. Nós vamos precisar disso para ver qual é a matemática relacionada à onda. Bom, acredito eu que a primeira pergunta está solucionada. Certo? Eu vou acabar de discutir a segunda pergunta. E aí eu paro a aula para voltar para a segunda parte, tá? Segunda pergunta. Quais são os fenômenos relacionados à onda? Então eu vou colocar aqui 3 fenômenos relacionados à onda, que são aqueles que eu considero os mais importantes. O primeiro fenômeno relacionado à onda é o fenômeno de refração. Qual que é a pergunta que você, enquanto aluno, deve fazer agora? Qual é a pergunta que você deve fazer agora? É a refração? Ótimo! Não vou falar agora não, tem um exemplo daqui a pouco. Outro fenômeno que nós vamos ver relativo à onda é o fenômeno de interferência. Refração é sofrido por coisas que também não são ondas, mas apenas ondas sofrem interferência. Ok? Apenas ondas sofrem interferência.
Então, como é que eu vou identificar se a luz é uma onda ou não? Putz, faz um experimento de interferência. Se a luz sofrer o efeito de interferência, a luz é uma onda. Olha que negócio interessante. Ok? Bom, qual é a outra coisa? O 3 é uma outra coisa que é característica somente de ondas. Difração. Ok? Bom, vou descrever cada um desses, é óbvio. Essa descrição, como eu já disse no começo da aula, essa primeira descrição é uma descrição mais, é um trailer. O que eu estou fazendo nesse momento é um trailer, tá certo? Porque eu vou discutir cada um desses conceitos em detalhes, porque cada um desses conceitos tem uma matemática própria, tá certo? Então eu vou discutir eles em detalhes, mas é bom que vocês já entendam uma parte conceitual. O que é a refração? A refração, ela diz o seguinte, olha, uma onda, a hora que ela trocar o meio de propagação, ela vai mudar a velocidade, o módulo da velocidade. A velocidade pode tanto aumentar quanto diminuir, mas, putz, fica complicado, você pode me perguntar para o senhor, mas o que é a velocidade de uma onda? Por enquanto, entenda só a velocidade com a qual o pulso está se deslocando, certo? A velocidade com a qual está se propagando aquelas oscilações vão passando de um oscilador para outro. Tudo bem? Bom, vamos lá. Falei que o nosso protótipo seria a onda numa corda. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui duas cordas? Uma corda fininha e uma mais grossa. Ora, é intuitivo você imaginar que a hora que eu fizer isso aqui, ó, todos os pontos irão subir e descer, igual aconteceu nos outros, ok? E essa propagação também será mandada para a corda mais grossa. Só que, na sua opinião, a hora que o pulso chegar nessa corda mais grossa, ele sobe uma altura maior, menor ou igual à altura que eu puxei o primeiro? Menor? Por que menor, Dani? Imagino que por ser mais grossa vai ser mais difícil, né? Então tá, a gente vai ter que entender isso. Mas, então vou mudar a pergunta. Você acha que o pulso vai se propagar com a mesma velocidade, com a velocidade maior ou com a velocidade menor na hora que ele pegar a corda mais massiva? Eu acho que menor. Um bom palpite também, viu? Mas é intuitivo para todo mundo? De novo, eu estou só fazendo um trailer. Só quero ver, é intuitivo para todo mundo? É intuitivo para todo mundo que esse pulso, ao trocar o meio de propagação, tem que mudar a velocidade de propagação? É intuitivo? Sim. Diga. Pode ser assim, só é um pouquinho complicado levar por esse caminho, porque você está levando em consideração que você está tendo o quê? Você está tendo uma transferência de matéria, quando você usa a ideia de conservar o momento, de que o momento é o mesmo, ok? Porque a ideia é assim, ó, a massa mudou, então a velocidade tem que mudar para manter o produto m vezes v. Esse raciocínio, embora esteja conduzindo a uma conclusão correta, o raciocínio ele não é correto porque isso vale para corpos que estão se deslocando. E aqui eu não tenho nenhum corpo se deslocando para lá. O que eu tenho é o pulso. É só essa forma que eu estou vendo e aí eu atribuo que ela está tendo a ideia de deslocar. Tudo bem? Professor, Diga. apenas por eu trocar o meio, eu mudo a velocidade de propagação? Sim. Mas então, se eu fazer a onda ultrapassar de um meio para outro, ela sofre uma aceleração, uma desaceleração? Nossa, sim, exatamente. Nossa, mas então tem uma força envolvida. Mas é exatamente isso. Eu acho que você já fez isso preparando outra pergunta.
Qual força? Era essa que eu esperava. Era exatamente essa pergunta que eu esperava. Eu fiz essa pergunta no curso de mecânica, quando eu fiz mecânica clássica. Lembra o curso de mecânica clássica? Eu acabei de falar que tinham 60 alunos, só passaram 3. Eu acho que eu fui um dos 3 que passou, porque eu fiz essa pergunta pro professor e ele não soube responder. E ele falou assim, deixa eu passar esse moleque logo. A resposta que eu vou te dar, o que é força? Força é a variação do momento linear, certo? Acaba se transformando em massa vezes aceleração quando a massa é constante. Só que está embutido a ideia de deslocamento de matéria. Aqui eu estou falando de outro objeto físico. Por mais que eu esteja falando em velocidade de propagação, não é a velocidade de propagação de matérias. Então não tem a necessidade de ter uma interação com outro corpo para está-lo acelerando. Tá certo? O que está mudando a velocidade de propagação é a velocidade com a qual eu transmito energia. Então não tem nenhuma força na jogada. Não sei, ficou claro, Gabriel? Sim, eu tô pensando. Tá. Mas eu acho que eu entendi a ideia. Porque assim, vocês estão olhando aqui o pulso, e esse é só um exemplo que eu achei que era o melhor. Vocês estão imaginando que tem alguém empurrando. Só que isso daqui é só um formato. Porque na realidade o que está acontecendo, cada ponto da corda só está fazendo isso, Não tem nada sendo empurrado para lá. Então, olha aqui, estou na parte leve da corda. Cada um sobe e desce. Venho para a parte pesada. Demora mais para o pulso se propagar em função das próprias características do meio. Mas não tem nada sendo empurrado. E não tem ninguém andando para lá. Não tem ninguém andando para lá. Lembra? Onda é uma propagação. Vou tentar dar um exemplo, não é bem uma onda. Mas imagina quando você faz aquela pilha de dominós. Você dá um peteleco. Você tem a impressão que algo vai andando. Só que não tem nada saindo do lugar. Você concorda? Concorda? Sim. Mas você tem a impressão que algo está andando. E se começar a pegar peças mais pesadas, esse algo que parece estar andando, que é essa perturbação, vai começar a andar mais lentamente. Mas não tem nenhuma força na jogada. Tudo bem? Acho que agora eu consegui entender. Beleza? Mas a pergunta é sensacional, viu? E nós vamos discutir. São coisas, a matemática que está por trás disso daqui, cara. É uma das coisas mais magníficas que eu já vi na minha vida. E quando eu falo coisas magníficas, é porque elas são simples. A matemática por trás da refração se baseia no princípio de Fermat, que é o princípio de mínimo tempo. Tá certo? É um postulado. O postulado diz o seguinte: olha, uma onda, para chegar de um ponto a outro, não vai buscar o caminho que minimiza, o menor caminho. Ela vai buscar o caminho que minimiza o tempo. E aí eu chego na lei de refração. Faremos isso ainda. Tudo bem? Alguma dúvida sobre refração, gente? Não? Então, só vou dar mais um exemplo. Ô, Vitor Hugo, você está participando muito pouco hoje. Vitor Hugo, responde para mim. Quando você manda áudio no WhatsApp, você gosta de ouvir a sua voz? Sim. Você gosta? Sim, eu comentei isso há umas 3 aulas atrás com você. Então não tem graça. Mas ela é diferente da voz que você escuta, né? Sim, ela é um pouco mais fina do que eu escuto. Isso, aguda, tá certo? Por quê? O que caracteriza a velocidade de uma onda é exclusivamente o meio de propagação. Quando você está falando para nós, o meio de propagação que a sua voz está chegando até nós é o ar. Porém, para você, a sua voz está chegando, se propagando através da sua coluna vertebral. Então você ouve a sua voz
de uma maneira diferente, porque ela está chegando mais rápido para você, tá certo? Em virtude do meio de propagação. Quando você grava no celular e passa a ouvi-la, você está ouvindo a sua voz se propagando pelo ar e não mais por aqui, por isso dessa diferença. Então, a grande característica, a velocidade de propagação de uma onda depende exclusivamente do meio de propagação. Embora eu vá achar uma equação geral que determina como é que a gente vai calcular a velocidade de uma onda, essa é uma equação geral. E aí cada uma vai ter uma equação particular, ok? Que depende para caracterizar o meio. Porém, refração não é um fenômeno exclusivo de ondas, né? Um carro de Fórmula 1, quando ele está andando em linha reta no asfalto, ele tem uma velocidade. A hora que ele entra na grama, automaticamente a velocidade muda, por conta de uma força que vai aparecer ali. É verdade, só que eu posso chamar isso de refração. Agora, fenômenos de interferência são característicos apenas de ondas. O que é, a grosso modo, a interferência? Tem dois pulsos se propagando no sentido contrário. Quando os dois pulsos se encontrarem, eles vão ou se alimentar ou se destruir. Se os dois pulsos forem para cima, no caso da corda, eles vão se somar, gerando isso daqui momentaneamente, tá certo? Logo após, cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Se os dois pulsos estiverem invertidos, eles vão se destruir, tá? Ao invés de usar o nome, eles estiverem iguais ou estiverem invertidos, a gente utiliza o termo. Se os dois estão em fase, eles se somam. Se eles estão defasados, eles se destroem. Essa foi uma experiência que permitiu comprovar que a luz é uma onda. Como? Joga um laser na parede. Se você conseguir, aí está lá o laser vermelho. Se você conseguir posicionar o outro laser vermelho de modo que ela entra defasada, luz mais luz vai dar em escuridão. E isso foi feito. Foi feito por um cara chamado Sr. Thomas Young, certo? O mesmo lá que o Alexandre apresentou no curso para falar de constante elástica, certo? Então, interferência é um fenômeno exclusivo de ondas. Qual não foi a surpresa no século XX, na década de 20, quando se percebeu que existia um objeto muito interessante que sofria interferência? Sabe qual objeto se detectou que ele sofria interferência? Elétrons. Ora, mas se interferência é um fenômeno exclusivo de ondas, e eu percebo que o elétron sofre interferência, qual é a conclusão? Qual a conclusão? Eu não sei física. Não. Se interferência é um fenômeno exclusivo, eu vou mudar os nomes, tá? Eu achei um negócio ali na rua que se chama Chong, e eu quero determinar a natureza do Chong. Ainda não sei o que é um Chong, só que eu percebo que Chong sofre fenômenos de interferência. E fenômenos de interferência são exclusivos daqueles objetos caracterizados como onda. Que conclusão eu posso tirar acerca de um Chong? Que o Chong é o quê? Onda. Que o Chong é uma onda. Troca a palavra Chong por elétron que você tem a sua conclusão. Eu percebi que elétron sofre interferência. Qual a conclusão? Elétrons são ondas? O elétron é uma onda. Sim. Eu fui enganada esse tempo todo. Oi? Fala. Não, tô pensando aqui, tentando imaginar, porque eu nunca... Sei lá, tô pensando. Eu estou tentando preparar a cabecinha de vocês para a física quântica. Porque aí você pode falar assim, professor, elétron é uma onda, só que o elétron sai andando. E coisa que sai andando e choca, porque elétron bate. Se elétron bate, elétron sofre ação de força, então o elétron é uma partícula. Também é verdade. Então o que o elétron é? O elétron é onda e elétron é partícula simultaneamente. A luz também.
A luz também é onda e a luz também é partícula. Olha que coisa de louco. Para o elétron e para a onda, eu consigo associar elétrons e eu consigo associar fenômenos estritamente ondulatórios a elétrons e também consigo associar fenômenos corpusculares a elétrons. Então, elétrons apresentam as duas características, corpuscular e ondulatório. Então, isso é uma dualidade. Isso acontece com a luz também. Isso acontece com você, cara. Porque uma vez que você é feito de átomo, você é feito de carga elétrica. Então, você é uma partícula e você é uma onda. Ok? Tudo bem? Eu sei que não tá. Vocês vão falar, eu sei que não tá tudo bem. Mas é assim que o mundo funciona. E aí que vem aqueles filmes de ficção científica que acontecem o seguinte, que é o que eu vou mostrar agora, que é a terceira característica exclusiva de onda, que é a difração. A difração é a habilidade que as ondas têm de contornar obstáculos. Imagina o seguinte, eu coloquei uma parede aqui, e aí eu passei um buraquinho aqui, assim, então a corda passa por esse buraquinho. Eu faço a pulsação, o pulso saiu andando. Cara, o pulso vai ignorar a parede, ele vai passar para lá. Ele vai conseguir receber essa mensagem através do outro lado da parede. Então ele contorna obstáculos. Esse é o fenômeno de difração. Tanto que onda contorna obstáculo, que se eu ficar aqui e você ficar do lado de fora da porta, a hora que você falar do lado de fora, eu vou ouvir. Porque a onda ignora a parede. Ela consegue atravessar a parede. Ora, se onda sofre difração, se onda contorna o obstáculo, se onda atravessa a parede, e se elétron é onda, elétron atravessa a parede. Olha que negócio interessante. Poxa, eu sou feito de elétrons. Então eu também posso ser entendido como uma onda. Eu consigo atravessar a parede? Teoricamente, sim. Isso é chamado de efeito de tunelamento quântico. Não vai se jogar na parede e se matar, porque a probabilidade de você conseguir é muito baixa, mas matematicamente você é onda e partícula. Essa é a grande dificuldade da física quântica, que a física quântica deixa de ser determinística e passa a ser probabilística. Você vai avaliar o que as coisas são em função de uma probabilidade. Não sei se vocês já ouviram essa fala, mas o Einstein, ele era um grande crítico da mecânica quântica. E descrever a mecânica quântica através de probabilidade não era uma coisa que o Einstein queria. Tanto que ele fez aquela famosa frase: Deus não joga dados. Tem gente que acha que ele estava falando que Deus existe, que é a maior prova de que Deus existe, porque até o Einstein falou que Deus existe. Cara, o Einstein era judeu, obviamente ele acreditava em Deus. Mas essa fala dele não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a não concordância dele de que eu vou ter que usar a probabilidade para descrever fenômenos físicos. Então, resumindo para vocês, nós vamos estudar esses três fenômenos, são os três que eu quero estudar aprofundado com vocês. Eu quero estudar a refração, eu quero estudar a matemática envolvida na refração, a matemática envolvida na interferência e principalmente isso aqui, ó, a matemática envolvida na difração. Porque foi um experimento de difração que difração com interferência, né, os experimentos nunca estão separados, que fez com que os físicos percebessem que os elétrons tinham comportamentos ondulatórios. Cara, elétron com comportamento ondulatório. Essa dualidade onda-partícula, né, foi postulada por Lois e de Broglie e depois ela vai dar origem à equação de Schrödinger. Não sei se vocês já viram isso em mecânica quântica, mas vai ser uma das coisas mais bonitas que vocês terão aí pela frente no curso. Pessoal, tudo tranquilo? Tranquilo como um grilo? Sussa na montanha-russa, de boa na lagoa? Esse que é o experimento de difração. Exatamente. E essa é a difração, porque ele pegava fendas muito próximas
E aí percebeu que a luz tinha capacidade de contornar essas coisas. A capacidade de contornar obstáculos, ela não é característica de materiais corpusculares. Tá certo? Esquece que eu falei que você tem uma característica ondulatória. Tenta sair correndo em linha reta e atravessar a parede aí da sua casa. Você não vai conseguir. Certo? Mas uma onda de celular consegue. Certo? É porque aí tem a ver com barreiras de potencial. Eu só usei, eu não vou entrar muito nesse detalhe, tá certo? Porque aí a gente perde totalmente o foco. É mais como motivação para que vocês entendam. O lance de entender isso, para entender isso está estritamente ligado à matemática. Você tem que entender a matemática e principalmente a matemática das probabilidades, né? E um pouco, se não muito, de álgebra linear. Professor, agora eu estou um pouquinho assustada, porque acho que as matérias mais difíceis do curso para mim, primeiro foi, antes desse semestre, tá? Tirando eletromagnética, foi mecânica dos corpos rígidos e fluidos, a parte de rotação, e a minha iniciação científica, que era em mecânica quântica, que eu fiz. Eu juro que eu não me pergunto qualquer coisa, eu não sei nada, porque é muito difícil mecânica quântica. Eu tinha que saber álgebra linear avançado para conseguir progredir, e foi muito difícil. É bom quando a gente encara as coisas difíceis, Rafa, que é onde a gente vai se dedicar mais. Uhum. Tá certo? Um grande inimigo, eu vou parar de gravar agora, tá? Um grande inimigo de vocês, nesse momento,